Eu quero deixar uma palavra para sua meditação, livro de Hebreus, capítulo 12, o versículo 2, que diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Em Hebreus capítulo 13, verso 8, diz que nós devemos conservar os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé, e é Ele quem aperfeiçoa. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Todos nós temos uma carreira espiritual. Só que nós precisamos buscar firmemente o nosso propósito em Deus e não desistir da nossa chamada no meio do caminho. Quantas pessoas você conhece que seguia a Jesus, que era uma bênção, que era uma referência, que era uma inspiração na obra e no reino de Deus, e de repente, por causa de problemas ou dificuldades, por causa de afrontas, levantes, calúnia, abandonaram a sua fé ou abandonaram a sua chamada. Talvez eu esteja nesse momento falando com alguém que um dia foi um profeta, uma cantora, um cantor, um pastor, um ministro, e de repente você não é mais a mesma pessoa que você era antes, justamente porque algo que aconteceu no meio do caminho te desanimou, te fez parar, e ao invés de fixar os olhos em Jesus, você passou a, como Pedro, a olhar para o vento, a olhar para as circunstâncias. Eu não estou aqui hoje para te julgar, mas estou aqui hoje para dizer que se você decidir andar firme na fé, ninguém vai conseguir te parar. Se você não conseguir andar firme na fé, você não vai conseguir se levantar. Sabe de uma coisa? Se você também não fizer isso, ninguém vai fazer por você, ninguém vai fazer por nós. Por isso que a Bíblia diz que os nossos olhos devem estar fixos em Jesus, para não abandonarmos a fé nele. Não é os olhos do amigo, os olhos do pastor, os olhos do conhecido, do amigo, do pai, da mãe, do esposo, não. São seus olhos que devem estar fixos em Jesus. Quando você olha para Jesus, quando você enxerga Jesus, você não fica paralisado, você não fica desmotivado. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso estímulo, Ele é a nossa força, Ele é o nosso exemplo de fé. E a Bíblia diz que é nele que nós somos aperfeiçoados. Talvez o que você está vivendo, você está passando, enfrentando hoje, te faz olhar e enxergar apenas as circunstâncias, apenas as lutas, os problemas que você tem vivido ou enfrentado. Mas quando nós olhamos para Cristo, para Jesus, Ele se torna um motivo real da gente continuar seguindo a nossa fé. Então eu quero deixar essa palavra hoje para sua meditação, que você esteja confiante,
cheio de esperança, porque em Jesus a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. E eu vou dizer que em Jesus, com os olhos fixos, voltados somente para o autor e consumador da sua fé, nada e ninguém vai poder te parar. Então guarde essa mensagem, essa reflexão no teu coração. A Bíblia diz que Jesus continua o mesmo, ele não mudou e ele continua torcendo para que você permaneça até o fim. Existe uma frase que eu já ouvi tantas vezes na minha adolescência: a vitória do cristão não é no começo, não é no meio, mas é no fim. E eu creio que você hoje vai se levantar. Eu creio que hoje a sua fé está sendo resgatada. Eu creio que hoje, nesse dia, Deus está te fortalecendo e te fazendo vencer pela fé. Não é pelas suas forças, mas é pela fé que nós temos o nosso autor e consumador da nossa fé. Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Receba essa mensagem, essa direção de Deus para a sua vida.